Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, queridos amigos e todos os ouvintes desta mensagem, quero falar a todos a respeito de um só batismo. É o que registra as Escrituras Sagradas. Por isso esta mensagem que vai ser transmitida, ela traz por título um só batismo. Portanto, quero ler nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que dizem assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, meus amados amigos, as Escrituras mostram bem claro que para ser batizado é preciso primeiro crer. A gente que fala do Evangelho constantemente, fala para os amigos, fala para os parentes, para as pessoas, todos os conhecidos, o nosso prazer é falar de Jesus. E a nossa alegria ainda aumenta quando a pessoa aceita a nossa pregação, aceita o nosso falar. A gente fala de Jesus, você crê? Eu creio. Você crê que Ele é o Salvador? Eu creio. Você quer ser batizado? Aí vem aquela resposta de muitos: mas eu já fui batizado quando era criança. Mas nós acabamos de ler aqui agora: quem crer e for batizado será salvo. A criança, meu amado, não sabe crer. A criança recém-nascida não conhece nada, não sabe nada desta vida. Você leva a criança, põe onde você quer, ela fica. Então a criança não sabe crer, a criança não sabe nada. E muitas vezes a criança é levada para ser assim. Dizem que para ser batizada, mas isso está errado. Não querendo ofender ninguém, porque o nosso objetivo é fazer que a pessoa conheça a verdade, é tirar a pessoa do engano, é fazer clarear a mente do nosso querido. Portanto, as Escrituras falam que primeiro tem que crer. Então a pessoa primeiro tem que ouvir a pregação, saber que Jesus é o Salvador, que fora dele não há outro Salvador. Tem que primeiro crer. Aí depois que a pessoa crer, recebe a palavra entrou no seu coração, ele passou a entender as verdades das Escrituras. Aí logo vem o desejo nele de ser batizado. Aí sim que é o batismo verdadeiro. Batismo significa sepultamento. A pessoa já tem assim uma certa idade. Então ele ouviu, creu, arrependeu dos seus pecados, e aí vai ser sepultado nas águas, ressuscitando ali ou ressurgindo ali uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, já ficaram para trás. Ele foi sepultado nas águas, e ao sair das águas, aí ele já é uma nova criatura em Jesus Cristo nosso Senhor.
Então, meu querido ouvinte, eu sei que agora você já está entendendo que o batismo não é para a criança. O batismo é para a pessoa que sabe entender e tomar a sua própria decisão. Batismo é nas águas. Sepultamento. Então, agora que você entendeu, nós vamos continuar falando de um só batismo que registra as Escrituras. Meu querido ouvinte, convido a você para passearmos um pouco nas Escrituras para chegarmos ao conhecimento da realidade da Bíblia. Em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19 dizem assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E agora vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 37 e 38, que dizem assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse no início da mensagem que esta mensagem, o título dela é Um Só Batismo. E agora aqui, meu querido, parece que nós lemos dois batismos. Um em Mateus 28 e outro em Atos 2. São dois batismos ou é o mesmo batismo? Tanto em Mateus como em Atos. A gente prega o Evangelho, a pessoa recebe com alegria, aceita Jesus como Salvador, aceita a palavra com tanta alegria, com tanto prazer. Ou a gente sai por aí fazendo visitas, conversando com um e com outro. A gente encontra tantas pessoas, encontra servos de Deus e pergunta: Você é servo de Deus? Sou. Em que você foi batizado? Uns ficam embaraçados e outros respondem: Eu fui batizado como diz as Escrituras. Mas como diz? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que você não foi batizado em nome de Jesus? Parece que a pessoa leva um choque. Mas batismo em nome de Jesus? Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente começa a esclarecer as Escrituras. E às vezes a pessoa fala: Mas eu fico como Jesus mandou fazer. Se os apóstolos erraram, eu não quero errar. Então eu fico triste ouvindo tais palavras. Os apóstolos, meus amados irmãos, os apóstolos, meus amigos, foram 12 escolhidos para iniciar a igreja cristã. E a Bíblia fala que a igreja
está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Que responsabilidade, que privilégio, que graça, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, se a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, como poderia os apóstolos ensinarem errado? Como podemos nós nos atrevermos de falar que os apóstolos erraram, batizando em nome de Jesus Cristo? A ordem foi para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E eles ficaram, receberam o Espírito Santo e passaram a entender todas as coisas. Passaram a entender todas as coisas. Então, meus amados, para conhecermos a verdade das Escrituras e para conhecermos o batismo verdadeiro, nós temos que conhecer também quem é o Senhor. Então vamos lá, vamos conhecer quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus e qual é o teu nome. Jesus, amados irmãos e todos os ouvintes, tinha duas naturezas. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, herdou a natureza divina, natureza celestial. E ele nasceu de Maria, herdou a natureza humana, natureza terrena. Portanto que a palavra Cristo significa ungido, enviado, homem. Cristo, segundo a carne, é filho. E a palavra Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Jesus é Deus. Portanto que lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Ele não disse somos dois ou somos iguais. Eu e o Pai somos um. Como quem quis dizer, eu corpo e o Pai espírito somos um. Porque no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aos Efésios 4, versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só espírito. Se há um só corpo, se há só um espírito, Deus é o Espírito Santo e Cristo o corpo. Amados irmãos, em Cristo Jesus, isso nós damos graças a Deus de conhecer essas verdades, porque tudo isso nós conhecemos pela misericórdia de Deus, que Ele teve misericórdia de nós e nos deu a revelação dessa tão grande verdade. E confirmando tudo isso, aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 4 até ao 6, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para
iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Portanto, que você está conhecendo que é um só, não são dois. E no mais, Pai, Filho e Espírito Santo, meu querido, mostra 3 manifestações de Deus, mas um só Deus. No princípio, como Pai Criador, e depois o Verbo se fez carne e habitou entre nós como Filho. Depois ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, e agora está no trono, está na glória, e agora é a dispensação do Espírito Santo. Portanto, que foi uma dispensação em cada período, ou seja, em cada época. Não quer dizer que isso é Pai, Filho e Espírito Santo tudo agora nesta época. Agora é a dispensação do Espírito Santo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão em Cristo Jesus, e agora que você passou a conhecer quem é Deus, quem Ele é, que não existem três pessoas, mas um só corpo, como diz lá em aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Se há um só corpo, também há um só nome, e este nome é Jesus Cristo. Confirmamos pelas Escrituras. No Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 6, Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então ele veio manifestar, ele fez o nome do Pai tornar-se conhecido na pessoa dele. Então o mundo passou a conhecer o nome do Pai através dele. E se há um só corpo, há um só nome, e este nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus amados, você vê aqui, depois que os apóstolos ficaram em Jerusalém, receberam o Espírito Santo, que aquele povo ficaram admirados de ver todo aquele povo falando em línguas estranhas. Nós vemos que Pedro pôs-se em pé e fez o seu primeiro discurso, e ali houve as primeiras conversões. As primeiras conversões foi onde foram batizados quase 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o batismo continuou sendo feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, os apóstolos erraram? Não, errada está a mente humana. Os apóstolos entenderam as verdades das Escrituras. Portanto que nas Escrituras todos os batismos realizados pelos apóstolos foram em nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui no primeiro discurso de Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como invocar? Na hora de orar? Como invocar, meu amado? Nós aprovamos pelas Escrituras que invocar é através do batismo, ou quando a pessoa é batizada. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Portanto, meu querido, você que está me ouvindo, eu estou falando, estou pregando esta mensagem, sentindo o Senhor mover dentro de mim, sentindo o Espírito Santo de Deus alegrar
dentro de mim, porque esta é a verdade das Escrituras. E as Escrituras foi inspirada pelo Espírito Santo para que fosse escrita. E este mesmo Espírito que está aqui em mim testifica com essas verdades. Portanto, guarda no seu coração esta palavra. O batismo bíblico e apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existem dois batismos. Lá em Mateus 28 fala em nome, não fala nos nomes. Se fosse 3 nomes, ele falava nos nomes. E agora, ali são 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo é um poder e não um nome. Portanto que o nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. É um prazer, é uma alegria que eu tenho de entregar a você esta palavra, esta mensagem. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu não aceitei nesta obra em que faço parte. Aceitei em uma denominação em que aqueles irmãos eram maravilhosos, eram bons para mim. Não tenho nada que queixar quanto à pessoa de cada um. Mas um dia, ouvindo esta mensagem da unicidade, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e o batismo em nome de Jesus, eu fiquei parado pensando, como essas pessoas podem pregar tão fora assim das Escrituras? E comecei a examinar as Escrituras para combatê-los. Mas quanto mais eu examinava, mais chegava ao conhecimento desta verdade. Então não foi possível combatê-los. Acabei aceitando também, porque esta é a verdade das Escrituras. Existem muitas seitas e todos falam, mas todas estão certas. Não, estão erradas. Porque o objetivo das Escrituras é um só. Os homens é que entendem errado. Mas dobra o seu joelho. Jesus Cristo é o nosso mestre. Jesus é o nosso tudo. Ele vai te esclarecer. Ele vai te revelar essa tão grande verdade. Aceite as Escrituras como ela é. Jesus está voltando. Estamos na última hora. E o Senhor vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Faça você também parte neste povo especial, zeloso e de boas obras. E vamos juntos cantar o cântico da vitória e viver eternamente com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Conheço um nome que é tão precioso, dele a pronúncia até pequena é, mas ele é tão grande e poderoso, aonde está fundamentada a minha fé. Não há nome maior que este, somente este que ao céu nos conduz. Por isso louvo este grande nome, quão doce é o nome de Jesus. Se aqui no mundo existem grandes nomes e homens tão poderosos também, debaixo estão do seu domínio e poder, nome maior que o de Jesus não tem. Não há nome maior que este, somente este que ao céu nos conduz. Por isso louvo este grande nome, quão doce é o nome de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o nome do nosso Deus, Jesus, o grande nome. Não há nome maior que este, somente este que ao céu nos conduz. Por isso louvo este grande nome, quão doce é o nome de Jesus.
Eu quero agradecer a sua preciosa atenção que parou para ouvir esta mensagem atenciosamente. Que Deus ilumine cada dia o seu caminho. Que Deus ilumine cada dia a sua vida. É um prazer que eu tenho de falar de Jesus Cristo. É uma alegria que eu sinto, que eu mais gosto de fazer na minha vida é falar do amor de Jesus, que eu faço com maior prazer. E vou ficar ainda mais alegre se eu souber amanhã que esta mensagem falou no seu coração e mudou o seu modo de viver com Deus. E você passou também a crer agora que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E agora também passou a crer que o batismo bíblico e apostólico é em nome de Jesus Cristo. Então vai ser um grande prazer para a gente que assim prega, que assim crê. E vai ser uma festa no céu, porque não temos dúvida do que nós pregamos, temos convicção que é a verdade. E se nós nos alegramos muito mais, o Senhor Jesus Cristo, que é o meu Deus e o teu Deus. Portanto, guarde contigo essas palavras. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão Paulo, promete servir ao Senhor Jesus Cristo conforme a sua palavra, em toda a sua maneira de viver, em todo o tempo. Promete servir ao Senhor Jesus Cristo? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, bendito é teu nome, Jesus. Deus de poder. Oh glória. Tu és o Deus vivo. Faz o copeiro. Faz o apelo.